Fica só. Vamos lá. Como é que seria a nossa vida se estivéssemos autorizados a falhar as vezes que fossem necessárias para a descoberta do nosso caminho? Quando eu estava no secundário, eu não tinha bem noção do que é que eu queria fazer da vida. Estava um bocado perdido e, honestamente, não sabia bem o que fazer. E, com isto, acabei por deprimir. Deixei de ir à escola sensivelmente 2 anos. E vou-vos dizer, eu aqui perdi um bocado a noção do tempo, pois, honestamente, dada a carga de medicação que eu vivi na altura, deste período, enovoou-se na minha mente. A verdade é que, nesta talk, eu pensava que tinha passado sensivelmente 2, 3 anos, mas foi só a fazê-la que apercebi-me que, na verdade, passaram 7 anos da minha vida, este período, e fiquei chocado. Isto sucedeu devido a algumas questões de bullying, assim como outras questões ligadas à minha história de vida e, honestamente, gostava muito de lidar com pessoas e assustava-me muito e só queria me era refugiar em casa. Para além disto, ainda vinha de cima as vergonhas do que é que os outros iam pensar acerca de mim ou o que é que pudessem vir a descobrir, que neste caso eram os lados de mim que eu só queria esconder. Para mim, lidar com o desconhecido era algo aterrador. E não é muito diferente do que eu estou sentindo agora. E agora, como é que nós saímos desta embrulhada? Para muitos de nós, na nossa vida, acabamos por passar por situações desagradáveis, dada a nossa história de vida, e que depois temos dificuldade em lidar com situações futuras semelhantes. Como, por exemplo, a Matilde, de nome fictício, que um belo dia não lhe apetecia estudar e então acabou por a mãe, bem intencionada, gritava com ela para que ela pudesse estudar e tirar boas notas. Só que depois, gradualmente, este tipo de eventos começou a afetar-lhe e depois, ao deparar-se com um teste, com algum tipo de algum exame, ou mesmo a própria ameaça de falhar, chegava a ficar tão ansiosa e medrosa que nem sequer tinha noção porque é que se sentia como se sentia. Porque achava normal. Ou então mesmo a Rubina, nome fictício, que um belo dia não dobrou bem a roupa ou limpou mal a casa e a mãe, que já estava desgastada de um dia de trabalho, passa-se com ela e, honestamente, ela depois faz-lhe a tarefa que lhe era incumbida. E com este evento contribui para que ela começasse a sentir-se que era uma incapaz. E então, com todo este sentimento, acabou por deparar-se com algo que foi ao lidar com uma tarefa mais complexa, ou então mesmo ao passar com, como é que eu posso dizer, com um exame, ou então mesmo com alguém a avaliá-la, acabava por se sentir tão ansiosa também e medrosa que só mesmo o próprio ato de falhar já se envergonhava e culpava à partida. Já se sentiram assim na vossa vida, ou algo similar? Já passaram por algo assim do género? Coisas do género? Vande o Bryce, não, nem tenham vergonha, pelo amor de Deus. Ok, estou a ver que sim. Então, sabem? Caso se sintam sós nesses momentos, podem manter o braço levantado, por favor. Caso se sintam sós nesses momentos e se sentirem que ninguém vos compreende, então olhem agora à vossa volta, está bem? Ou então à vossa frente. A verdade, honestamente, é que isto também não fica só aqui. Segundo dados da OCDE, ou seja, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, sensivelmente houve um aumento de 304% no consumo de antidepressivos só em Portugal. E se isto já não fosse suficientemente alarmante, o que acaba por acontecer também é que a Ordem dos Médicos, o que acabou por nos revelar em outubro de 2022, e isto fazendo referência ao Dia Mundial da Saúde Mental, diz-nos que cerca de 700 mil pessoas em Portugal vivem com sintomas depressivos. Ora, isto para mim já é chocante, mas isto nota o quanto nós sofremos ao lidar com o desconhecido. E que, na verdade, torna-se um problemão na nossa vida. Fruto de muita ansiedade, não só de sintomas depressivos, mas também ansiedade, impotência, entre outros estados emocionais. Então,
Como é que nós podemos, vamos lá ver, lidar com isto, com este lado assustador? Bem, eu aqui vou-vos propor poderem olhar para a vossa infância ou então o vosso próprio desenvolvimento, caso se lembrem. Sensivelmente, quando vocês tinham 1, 2 ou um pouco mais de anos de idade, o que acabava por acontecer é que o desconhecido para vós era algo que não tinham bem noção. Ou seja, não tinham absolutamente noção. Nem sequer tinham a noção de tempo. E sim, eu sei, se calhar vai ser difícil vocês se lembrarem desta altura, mas deem o vosso melhor, está bem? A verdade é que o desconhecido dava vontade de explorar e quererem ver algo novo. E nisto, à medida que vocês à medida que começavam assim, com esta idade, também a verdade é que não havia grande noção de perigo e também não ia haver grandes medos nem bloqueios. E sendo assim, então nós podemos perceber algo. É que a maior parte dos nossos medos foram aprendidos ao longo do tempo. Pelas experiências que fomos vivendo, ou pelos pais e pessoas bem intencionadas que foram acompanhando o nosso desenvolvimento. Ou seja, o importante aqui é perceber que nós não temos medo daquilo que desconhecemos, mas sim medo daquilo que fomos conhecendo, que tivemos dificuldade em lidar ou que não soubemos muito bem como fazê-lo, não nos ensinaram, e que não queremos que se repita. Então, resta-nos agora desaprender. E quando eu falo em desaprender, não falo apenas só dos medos. Também falo de todas as mágoas, ressentimentos, aqueles sonhos abandonados, pessoas que queríamos que estivessem lá para nós nos momentos em que mais precisávamos. Entre tantas outras coisas. Ou seja, desaprender aquilo que nos foi fazendo sofrer e que fomos acreditando, podendo extrair daqui uma lição ou um aprendizado que nos sirva para a vida. E como é que se faz isto? Bem, olha, só posso falar por mim. Na minha história de vida, entre 2000 e 2006, sensivelmente, eu estive com 10 profissionais e eles fizeram o melhor que sabiam, mas foi só o 11º que comecei a sair do cenário que estava. Dizem que a terceira é de vez, mas comigo cá foi a 11ª. A verdade é que este 11º fez-me uma questão que me marcou bastante. E marcou-me bastante neste sentido, que foi: João Pedro, tens a certeza que queres ser ajudado? É porque eu não te posso ajudar, se tu não quiseres ser ajudado. E para mim, na altura, eu já não tinha bem noção se eu queria, porque tinha uma dúvida. Eu não queria estar a sentir o que estava sentindo, porque estava a sentir um mal-estar terrível. Mas, ao mesmo tempo, também já não acreditava muito que houvesse solução para as minhas questões. Foi só quando eu disse: sim, quero, é que comecei a sair do cenário que estava e aquelas pequenas mudanças que já iam acontecendo começaram a se tornar grandes. Comecei a ver que havia uma outra forma de olhar para a vida, uma outra visão, mais leve e pacífica do que aquela que eu acreditava e que só me ajudava a deitar abaixo e a querer me refugiar. Para além disto, havia dentro de mim, portanto, à medida que ia recomeçando a conviver, eu comecei a confrontar os pensamentos da minha mente e a ver se realmente eram verdade, ou seja, com as situações da minha vida. E depois comecei a ver que não passavam disso, pensamentos. Para além disto, eu ainda tive pessoas que passaram por situações similares às minhas e que se tornaram amigos valiosos, que me apoiaram muito ao longo da vida. E teria sido até muito bom que, ao atravessar aqui toda esta parte, eu já pudesse atravessar os meus medos, saber perfeitamente aquilo que eu queria e, portanto, seguir adiante com a minha vida. Mas não foi bem assim. Isto foi só para eu recomeçar a ir à escola e terminar o 12º ano. Foi só em 2009 que terminei a licenciatura e que, portanto, em Engenharia Civil, fui para Lisboa fazer um mestrado. E aqui nesta fase, eu não sentia bem que era isto que eu queria para mim, mas por não saber melhor segui e, portanto, à medida que ia fazendo o primeiro semestre, comecei a sentir bastante exigência e desgaste, o que me levou a questionar realmente se era isto que eu queria. E, neste sentido, ao questionar, a verdade é que começou a nascer uma frustração enorme, uma saturação grande. Eu não fazia a mínima ideia daquilo que eu queria, se calhar como também diversos de vós, e com isto acabei por perder algumas cadeiras e desmotivar-me. Foi só no final
do segundo semestre, é que eu comecei a sair deste cenário por descobrir algo que me fascinava. Algo que aquela pessoa me havia mostrado. Aquele querido amigo que a vida colocou no meu caminho e que me mostrou aquilo que ia mudar o curso da minha história novamente. Foi o mundo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E aqui nasceu uma grande curiosidade, uma grande luz dentro de mim. Começou-se a fazer luz. E comecei a querer seguir, a ver como é que eu podia tornar isto possível. Comecei a ver que, apesar de eu não fazer a mínima ideia do que é que a vida me reservava, eu queria descobrir. Continuei. Comecei a ver que era ok mudar de ramo. E apesar de no desconhecido ser algo que também dava-me entusiasmo, eu tinha um medo aterrador. Ter que lidar com todas aquelas pessoas que me pudessem rejeitar esta ideia ou então até mesmo achá-la absurda. E aquilo que eu mais queria na vida era poder encontrar paz em tudo aquilo que a vida me deparasse na vida. E poder fazer isto também com outras. E foi assim que, com isto, que eu, assim como todo o inferno que criei na minha vida ao longo do tempo, que me permitiu sair do curso que estava e ir em direção àquilo que eu queria. Aqui aprendi uma grande e valiosa lição. As nossas dores emocionais realmente podem bloquear-nos, mas também podem ajudar-nos a seguir na direção que nós pretendemos. Basta canalizá-las da forma certa. E então, aqui também surgiu uma outra pessoa que depois ajudou-me a dar início a este caminho e a dar estes passos, que se tornou minha mestra. E mais uma aventura me esperava e não fazia a mínima ideia como é que ia concretizar isto. Só que eu tinha amigos. E apesar da minha família não me apoiar em termos emocionais, mas porque não concordavam muito com aquilo que eu estava fazendo, a verdade é que eles apoiaram-me financeiramente e por isso só por si já é extremamente generoso e foi ótimo. Foi mesmo ótimo. E quando o dinheiro começou a se tornar escasso, apareceu-me um trabalho que me permitia continuar. E aqui comecei a ver, parece que a vida quer mesmo que vá para esta direção. E então comecei a aprender a confiar na vida e a ver o que é que ela tinha reservado para mim. Foi só após 5 anos, depois de diversas vivências e formações, aprendizagens que fui fazendo, que finalmente comecei a concretizar aquilo que eu queria. Estava a fazer aquilo que eu mais desejava e hoje tenho o privilégio de fazer aquilo que eu amo. É bem curioso, a vida funciona de maneiras mesmo misteriosas. E com isto, se calhar, na mente de alguns de vós, pode ser que estejam a surgir questões como: sim, João Pedro, mas é cá não sou tu. Okay, cá tenho uma decisão para tomar. Tenho pessoas que estão a contar comigo e que não as posso desiludir. Não posso falhar. E daí? Desde quando é que se tornaram semideuses? E que tiveram o superpoder de acertarem tudo aquilo que fazem? Se for para falhar, vão falhar, garanto-vos. Não há nada que possam fazer, nem forma de o evitar. É assim que nós aprendemos a refinar o nosso caminho, tal como eu. É assim que, enquanto seres humanos, vamos melhorando as nossas condutas. Devo-vos dizer, com querida amiga, isso não é um dia. A oportunidade surge quando o momento e a preparação se encontram. Eu digo-vos que neste processo eu tive a oportunidade de viver isto. E quero-vos explicar um bocadinho do que é que isto para mim significou. Foi por não ter logo aquilo que eu queria, que me ajudou a ganhar a maturidade emocional necessária para eu lidar com tudo o que isto implicava. Não só isto, como também foi o facto de eu ter enfrentado os meus medos iniciais, que me permitiam fazer a mudança de curso que eu queria e que me assustava. Foi o facto de eu ter atravessado os desafios dessa mudança que me permitiu realizar o trabalho interior. E quando falo isto, falo também na questão das aprendizagens que tive,
que me permitiram seguir com aquilo que eu queria concretizar. E não só isto, como também o facto de eu estar a fazer aquilo que eu queria, que me permitia preparar para o dia de hoje. Garanto-vos que sem isto o João Pedro ia só continuar a fugir e nem queria estar aqui de certeza e ia fazer isso, mas na sua vida inteira. Esta foi a forma que eu encontrei para gerar mudança na minha vida e poderão servir-se dela também para a vossa. Apesar de todas as pessoas que se cruzaram no meu caminho, que tive o privilégio, e todas as circunstâncias que aconteceram, devo dizer que, atenção, nada disto que tinha acontecido na minha vida não ia ser da mesma forma. Houve algo também que fez toda a diferença. E isso foi o autoconhecimento. E aqui isso me incomoda-me. Porque isto ajudou-me a fazer a minha parte. Foi o facto de eu dedicar-me a mim mesmo que me permitiu aproveitar as oportunidades quando o momento chegou e que de outra forma teria-me passado ao lado. Não só isto, mas possibilitou-me tantas coisas que já melhoraram a minha vida. E quando vocês estão aqui a ouvir, e quero só dizer que quando falo disto eu sinto-me extremamente grato. É algo que me move. Dado tudo o que fez por mim. Quero que levem isto que eu estou aqui a dizer, não como uma promessa, mas sim como uma possibilidade de seguirem cada passo do vosso caminho, sabendo que por mais duro que ele seja, porque ele vai ser duro, tenham noção que há uma outra visão da vida, que é mais pacífica e divertida do que aquela que possam estar a acreditar e que vos incomoda. Que a vida está a guiar-vos para um caminho maior que vocês desconhecem atualmente. E que, se questionarem, desejarem-se conhecer, ou até mesmo seguirem as sugestões que aqui vos menciono, arriscam-se a viver uma vida mais autêntica, repleta de significado, com maior leveza e curiosidade a lidar com o desconhecido e a agradecerem o facto de terem a vida que têm. Muito obrigado.